Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, e que na série sobre solo sadio HF produtivo, vou continuar falando sobre os atributos do solo, mas dentro desses atributos do solo, hoje, vamos falar sobre plantas de cobertura. Também a gente teve uma série de vídeos aí no Horta Online, que você pode conferir algum deles aí, citado, falando sobre diversas plantas de cobertura, ainda vamos falar de outras aí na sequência. Eu estou aqui na área do projeto Solo Sadio HF Produtivo em Minas. No vídeo de hoje, vou explorar com vocês como que as plantas de cobertura podem modificar atributos da qualidade do solo, da saúde do solo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos no grupo do WhatsApp. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. As plantas de cobertura, elas podem interagir tanto com os aspectos biológicos, físicos e químicos do solo. Como é mostrado lá no primeiro vídeo dessa série sobre solo sadio, eu mostrei que ao longo do tempo, as áreas de cultivo de hortaliças têm um ganho fenomenal dos atributos químicos em detrimento dos atributos biológicos e físicos. E eu considero que a raiz do problema, vamos assim dizer, é a falta de rotação de culturas, uma falta de rotação de culturas planejada, sistematizada, completa tecnicamente falando. Por quê? Muitos produtores de hortaliça tiram, por exemplo, cultiva ali cenoura, depois entra cebola, depois vem beterraba, depois vem batata, e essa troca de espécies não é rotação de culturas de fato. Por quê? A maioria das espécies de hortaliças são suscetíveis aos mesmos patógenos de solo, a maioria das espécies deixa o solo descoberto na hora da colheita, a maioria exige grandes quantidades dos mesmos nutrientes. E o fundamento da rotação de cultura é o quê? É ter uma sequência de cultivos ao longo do tempo, uma sequência lógica e regular, ou seja, ela vai se repetir ao longo do tempo, ela tem uma sequência, ela tem flexibilidade, ou seja, algumas espécies que entram ali no momento, 2 ou 3 espécies podem fazer o mesmo benefício, eu posso escolher qual espécie, mas essa sequência lógica e regular, ela é baseada na diferença de suscetibilidade a pragas e doenças, na proteção do solo, no requerimento nutricional, principalmente, que essas plantas vão ter. Então, quando eu coloco uma planta que deixa o solo descoberto, na sequência eu deixo uma com o solo coberto. Quando eu coloco uma planta de sistema radicular mais superficial, depois eu coloco uma mais profunda. Quando eu coloco uma planta que exige muito potássio, depois na sequência eu coloco uma que exija menos. E é quase impossível fazer isso apenas com espécies de hortaliças. E por isso que eu tenho falado vários vídeos aqui do canal sobre rotação de culturas e plantas de cobertura, como mostrado aqui nesse campo demonstrativo. Então nós temos espécies fenomenais em reciclar nutrientes, em ter raízes profundas e levar carbono orgânico, tá? Ainda na fase para ser trabalhada pela biota em camadas profundas, e com isso poder formar mais carbono orgânico, mais biota no solo. Eu tenho plantas fenomenais em trabalhar os aspectos físicos em profundidade. Então, o subsolador arado vai trabalhar bem até 40, 50, mas como que faz para construir 1 metro, 1,5 metro de perfil de solo? Precisa de ter planta de cobertura com raiz profunda. As plantas de cobertura ajudam a trabalhar muitos aspectos biológicos, tanto os negativos quanto os positivos. Espécies como as leguminosas aportam nitrogênio. Eu mostrei lá no vídeo sobre a parte biológica dentro da saúde do solo. Você pode conferir o link aí também na descrição. Eu mostrei falando que o N mineralizável ele era importante, porque para formar matéria orgânica eu preciso de carbono, mas preciso de nitrogênio. As leguminosas, tanto por aportar nitrogênio, como por ter um carboidrato nas raízes, que é a lignina, muito forte, esse carboidrato ele é difícil de decomposição e com isso ajuda a prolongar o efeito do carbono ali introduzido no solo, possibilitando então que esse carbono aí vire da biomassa microbiana. Eu tenho espécies
citando a crotalária e mesmo a braquiária, que elas não hospedam, tá? Ou vão exudar substâncias, ou ainda vão agregar em sua rizosfera micro-organismos que combatem nematóides. Tá? Outras espécies serão importantes no manejo de rizoctônia, de fusário. Outras espécies vão produzir uma palhada muito densa e não hospedarão o mofo branco, e ainda vão propiciar que aquela biota de solo que degrada escleróide trabalhe em melhores condições, que dê melhores condições para os agentes de controle biológico trabalhar. Então, assim, a rotação de culturas, e dentro dessa rotação inserir as plantas de cobertura, eu considero um item fundamental para você construir solo mais sadio, para você ter um solo que seja biologicamente rico naqueles micro-organismos benéficos, que tenha uma população baixa, em equilíbrio dos causadores de doença, que seja macio e poroso, em camadas profundas, permita o sistema radicular respirar bem, recicle os nutrientes e os mantenha ali dentro da camada arável, que de preferência seja uma camada de 1 metro, 1,5 metro ou mais, uma camada arável o mais profunda possível. Esse ponto é importante porque eu gosto de falar de camada arável e fazer uma analogia com a adutora, com a tubulação que você tem de irrigação. Se a tubulação for fina, a quantidade de água que passa é pequena. Se você quer ter um pivô, um sistema de irrigação grande, você tem que ter uma adutora, um tubo maior, para ter mais vazão. Mesma coisa são lavouras de hortaliças de alta produtividade. Para você ter vazão, vamos assim dizer, de água e nutrientes para a parte aérea, você precisa de ter volume de raiz. Não adianta colocar uma quantidade exorbitante de adubo num solo que tem um perfil trabalhado pequeno. Aí você fala assim, então eu vou trabalhar o meu perfil profundamente com arado. Não adianta, eu estou falando aqui de atributo biológico, atributo físico, atributo químico. Quanto mais esse pacote equilibrado for profundo, aí sim você consegue disponibilizar água e nutrientes em quantidades maiores para a planta e com isso alcançar mais benefícios aí no sistema produtivo. Então plantas de cobertura sem dúvida são importantes. Eu vou passar aqui o campo, mostrar a vocês algumas plantas que nós temos aqui no campo demonstrativo e que nós temos pesquisa, desenvolvemos diversas coisas com essas plantas aqui na nossa estação ao longo do tempo. Os nossos clientes da assessoria têm acesso a essas informações de forma exclusiva e muitas dessas informações são divulgadas aqui também em vídeos no Horta Online. Essa espécie aqui mostrada é a aveia branca ucraniana. Uma planta bem interessante pela sua agressividade. Ela raramente flora aqui nas condições de cerrado, tende a não florar. O que é bom é que é difícil dela se tornar uma planta daninha. Tá? É muito boa na supressão de plantas daninhas, tá? E é uma planta também bem interessante na reciclagem de nutrientes, característica das aveias, grande reciclagem de nutrientes e proteção do solo. Aqui já a aveia preta, tá? As mesmas características, ela pode também, já que essa aqui já flora, né, pode formar sementeira no solo, que pode ser conveniente ou inconveniente, vai depender aí do seu objetivo a longo prazo, né, o que você quer no solo exatamente, tá? Aqui uma espécie de crotalária ocroleuca, tá? Essa daqui. A crotalária ocroleuca, ela já tem dentre as crotalárias, ela tem um crescimento inicial menos lento, tá? Ela é um material que aporta nitrogênio, controla algumas espécies de nematóide. Então, em breve eu vou gravar um vídeo só falando de crotalária. Você tem que fazer um bom diagnóstico de qual nematóide você tem na área, qual é o seu problema, aí você vai escolher a espécie de crotalária. Hoje é só para você conhecer mesmo. Isso aqui é uma espécie nova que nós estamos testando aqui, ó, que é o Hunter brassica. É uma brassicácea, mesma família do repolho, da couve. Essa planta aqui, as brassicáceas no geral, elas quando incorporadas ao solo, tem uma forma de se fazer isso também. Você pode produzir uma série de gases, e esses gases são interessantes para você ter manejo de fungos de solo. Então, além de essas plantas serem bem potentes aí em termos de reciclagem de nutrientes, tem um sistema radicular bem agressivo também, descompacta solo, elas são bem importantes por esse gás formado, que tem aí um efeito biofumigante, né? Então controla alguns fungos de solo.
Aqui a ervilhaca, tá? Então também é uma planta aí que ajuda na atividade da biota, mas veja que a densidade de crescimento aqui nas condições que nós trabalhamos foi menor. Então por isso que você tem que ver bem qual que é o objetivo da planta que você quer trabalhar, tá? Escolher a planta com o objetivo correto. Aqui a ervilha, nessa parcela, veja aqui a ervilha, bem exuberante, tá? Uma planta que pode também ajudar na reciclagem de nutrientes, ajuda aí na questão de aporte de nitrogênio, ciclagem do nitrogênio no solo. Aqui o milheto, uma excelente recicladora de potássio, tá bom? O milheto, ele tem uma capacidade fenomenal de reciclar potássio, cresce muito rápido. Aqui a gente fez o semeio no final do período de inverno, e mesmo você olha aí como é que a planta cresceu muito bem, tá? Muito interessante. Aqui um mix, que tem aveia preta, tem trigo mourisco, tá? E mais crambe. Esse assunto de mix também nós vamos falar em vídeos futuros. A questão do mix nos cultivos de hortaliça exige cuidados muito especiais focados em hortaliça para dar certo. Mas a gente vai discutir isso aí em vídeos futuros. Aqui já é braquiária, tá? Então veja assim, eu semei braquiária, aqui é um campo demonstrativo, estava no final do período de inverno. Olha como que o crescimento inicial é lento. Essa aqui é a braquiária rosesiense. Então ela demora um pouco mais para estabelecer, principalmente se estiver no período com baixa disponibilidade térmica. Aqui a área é irrigada, mas pegamos aí um pouquinho de frio lá no início, né? Claro que lá no fundo da área, lá vocês conseguem ver ali onde tem uma braquiária lá, olha, ela plantada há uns 40 dias atrás. Braquiária, depois que passou essa fase inicial, mostrada aqui, ó, ela rápido também, ela cresce e dá muita massa. Aqui já a Crotalária expectabilis, tá? Ela foi semeada aqui, ela está com quase 60 dias, mais ou menos. Ela já tem um crescimento, você veja que mais lento que aquela Ocroleuca, por exemplo, tá? Mas é uma Crotalária com, talvez essa é a mais completa em termos de questões de manejo de nematóide. A gente vai falar disso aqui em breve. Aqui eu tenho um mix, chamaram aqui de mix nematóide, tá? Então o que eu consigo ver aqui? Eu tenho plantas de Crotalária Ocroleuca, plantas de Crotalária expectabilis, tá? E questões, você vê que sim, o quanto que é a diferença de crescimento de ambas as espécies. Aqui a expectabilis bem pequena, enquanto que a Ocroleuca já bem maior aqui nessa situação. Aqui o trigo mourisco, uma boa recicladora de potássio, uma planta muito relacionada aí com a atividade também de associações simbióticas, né, relacionadas aí às micorrizas. Pode ser uma planta aí para reciclar nutrientes, tem grande capacidade de suprimir planta daninha, bem interessante também. Tá? É claro que aqui ela está na floração, tá? Um ponto importante que eu vou falar de algumas espécies, como é o caso do trigo mourisco e do crambe, é que você faça um manejo, ou seja, que você desseque, que você roce, que você incorpore antes da floração. Senão essa pode virar uma dor de cabeça para você. Mas o trigo mourisco ele é bem rápido, ele cresce bem rápido, tipo milheto também, tipo aveia no inverno, tipo milheto no verão. E é uma planta interessante. Aqui o guandu, tá? Uma leguminosa. Ela, vem aqui o canteirinho com o guandu, também dá em torno de 60 dias. É uma planta que tem um aporte de nitrogênio, um sistema reticular bem agressivo, bem interessante. Então, exemplos aí de algumas plantas que tem aqui na nossa área experimental e que a gente vai demonstrar e falar mais dessas plantas no dia de campo. Eu vou gravar mais vídeos ainda falando de outras plantas de cobertura, fora essas que você já deve ter visto aí aqui no canal Horta Online. Hoje a gente está dedicando muitos estudos para entender exatamente quais patógenos, em quais tipos de solo cada planta atua. Muito mais do que isso, quais micro-organismos benéficos que cada planta estimula no solo. Então nosso departamento de pesquisa está nos apoiando com isso daí, e a gente difundindo muito dessas informações no departamento nosso de assessoria agrícola. Consideramos isso aqui de fundamental importância para termos áreas cada vez mais produtivas e que nós deixemos um solo melhor para os nossos filhos produzir hortaliças com mais sabor e saúde. E aí, gostou do vídeo de hoje? Sobre as plantas de cobertura e como elas são importantes no sistema de produção de hortaliças para construir solos cada vez mais sadios?
como que as plantas de cobertura têm interações importantes com a biota, com a física, com a química do solo. Acreditamos muito nessa ideia e gostamos de trabalhar e vemos todos os dias resultados daqueles produtores que praticam este conceito. Isso é muito importante. Deixa aí nos comentários quais outros pontos que você quer que a gente fale sobre planos de cobertura, sobre construção de saúde do solo, e nós vamos continuar aí ao longo do ano que vem, sempre falando dessas temáticas e te trazendo novidades, tanto da pesquisa quanto daquelas coisas que a gente implanta no nosso departamento de assessoria agrícola e que é sucesso. Interage conosco aqui no Horta Online e também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer. Um abraço a todos e até a próxima.